A escuridão não começa com um estalo. Ela começa com um sussurro. E naquele instante, quando o relógio marcava algo entre a madrugada e o nada, foi exatamente um sussurro que rasgou o silêncio, tão leve, que parecia mais uma lembrança do que um som. Você ouviu isso? Alguém perguntaria depois. Mas a verdade é que ninguém ouviu, exceto você, porque havia algo naquele som que não vinha do lado de fora. Vinha de um lugar tão fundo, tão íntimo, que o corpo inteiro pareceu reconhecer antes mesmo da mente entender. Um sinal, um aviso. Ou, talvez um chamado. A primeira coisa que você percebe é a sensação estranha de que algo se move por trás da realidade. Um movimento quase imperceptível, como um tecido sendo rearranjado por mãos invisíveis. O ar fica mais espesso, o ambiente mais atento. É como se o universo tivesse prendido a respiração, à espera da sua própria reação. E isso, por si só, cria aquela irritante, deliciosa tensão de que há algo prestes a acontecer, algo que você não pediu, mas que de algum modo inexplicável sempre pertenceu a você. A luz fraca que entra pela janela não ilumina muita coisa, mas revela o suficiente. O contorno dos objetos, o pó suspenso no ar, a vida esperando. E é nesta penumbra que um contraste brutal se revela. É impossível não lembrar dos dias em que a prosperidade parecia estar sempre um passo à frente, zombando de você, com aquele sorriso invisível de quem sabe exatamente o que você quer e ainda assim não entrega. Você tenta ser forte, mas sente a ferida. A frustração silenciosa de quem sempre batalhou, sempre acreditou, sempre declarou coisas bonitas e mesmo assim viveu preso entre a falta e o quase. Como se um muro transparente separasse você da vida que sonha. Mas é nesse exato espaço, entre a dor e o desconhecido, que nasce o primeiro detalhe realmente estranho. O sussurro não desaparece. Ele volta, um pouco mais forte, um pouco mais claro, e por um breve segundo, você tem a nítida impressão de que é a sua própria voz, só que vinda de um lugar fora do tempo, uma voz que você reconhece e ao mesmo tempo teme. Como pode algo tão familiar soar tão distante? Esse paradoxo, essa pequena incongruência, menos te prende, te mergulha mais fundo, te obriga a prestar atenção. Você tenta ignorar, mas o som continua. Ele se esconde entre as batidas do seu coração, entre a respiração, que você não percebeu que estava prendendo. E, quando finalmente resolve encarar, percebe algo inquietante. Não é uma frase completa, é um fragmento, uma palavra inacabada, uma pista, como se alguém estivesse tentando lhe dizer algo, mas ainda não pudesse. O silêncio que vem depois é pior que o som. Ele carrega um peso ancestral, como se estivesse cheio de coisas não ditas, feitos não cumpridos, escolhas adiadas, e de repente, tudo na cena parece apontar para uma única verdade que você sempre soube, mas nunca teve coragem de admitir. Antes de toda mudança, existe um instante quase invisível, um momento tão pequeno que a maioria das pessoas passa por ele sem perceber. Um momento que define destinos. E você acabou de entrar nele. O sussurro retorna, mais firme, mais dono de si. E desta vez, ele não parece pedir permissão, parece anunciar. A pergunta que surge na sua mente é inevitável, como se tivesse sido plantada ali por algo maior. Se minha voz tem o poder de alterar o que eu vivo, o que exatamente ela está tentando me dizer agora? Uma pergunta que, curiosamente, não quer ser respondida. Pelo menos, não ainda, porque há algo mais. Algo que se aproxima, e a sensação é de que o que você ouviu até agora foi apenas a porta se abrindo. Muito lentamente. O que está do outro lado ainda não se revelou. E talvez seja justamente isso que começa a acelerar seu pulso, como se o próprio universo estivesse se inclinando alguns centímetros para mais perto de você, prestes a revelar um segredo que pode mudar tudo. Agora me conte uma coisa aqui nos comentários. O que você acha que essa voz, essa sua voz, estava tentando lhe avisar naquele primeiro sussurro? A primeira coisa que me chamou a atenção naquela sala silenciosa não foi a sombra do homem sentado diante do rádio antigo, nem o brilho estranho que parecia pulsar nas paredes, mas o modo como ele inspirava,
como se estivesse recolhendo algo invisível do ar, antes de transformar tudo em som. A cada respiração dele, eu tinha a sensação de que o espaço ficava mais denso, como se alguma força, menos uma força que não aceita interrupções, estivesse prestes a se revelar. Quando ele finalmente abriu a boca, não saiu uma palavra inteira, apenas um som curto, quase um estalo, e mesmo assim, o chão pareceu prender a respiração. Foi aí que meu peito apertou, porque percebi que aquele homem não tinha ido ali para falar, mas para provar algo que eu ainda não conseguia nomear. Ele ergueu os olhos para mim, como quem vê dentro do passado e do futuro, ao mesmo tempo. Havia um cansaço antigo ali, o tipo de desgaste que só existe em quem já tentou silenciar a própria alma por muito tempo. O universo não responde ao que você deseja, ele murmurou. Ele responde ao tom que você escolhe ao desejar. E então tocou com o indicador o rádio empoeirado, que tremia, como se reconhecesse o dono, depois de décadas de exílio. A frase dele entrou em mim como uma lâmina morna. Não doía, mas abria. Algo em mim se abriu. E quando ele girou o botão, mesmo sem eletricidade, o aparelho chiou, emitindo um sopro grave, que parecia tão vivo quanto um animal, respirando no escuro. Foi a primeira vez que senti fisicamente o peso da palavra tom. Era impossível não notar como ele observava cada fibra do meu rosto, como se esperasse que eu captasse uma mensagem escondida entre o chiado. Um sinal que só aparece para quem está realmente pronto. O rádio então fez um ruído mais agudo, depois um som quase musical, como se estivesse afinando a si mesmo para algo maior. E quando percebi que também estava prendendo a respiração, senti aquele mesmo frio da primeira descoberta, menos só que mais intenso, porque agora não era apenas sobre compreender, era sobre corresponder. O universo parecia encostado na porta, ouvindo, esperando, e aquilo me deixou inquieta de um jeito quase sagrado. Então ele inclinou o corpo para frente e aproximou-se do rádio como se fosse confessar um segredo, e eu pensei que finalmente ouviria a explicação completa. Mas no exato instante em que seus lábios começaram a se mover, o rádio estalou tão forte que a luz da sala piscou, criando uma sombra atrás dele. Uma sombra que não deveria ter se movido daquele jeito. E foi esse detalhe, esse minúsculo movimento impossível, que me fez compreender que eu ainda não tinha ouvido nem a metade do que estava em jogo. Algo maior que qualquer frase estava prestes a ser revelado, mas não ali, não daquele jeito. E agora eu te pergunto, antes de continuarmos, você já sentiu esse tipo de presença silenciosa, como se algo estivesse esperando apenas o seu tom para despertar? Coloque aqui nos comentários e vamos seguir juntos nessa história. A noite cai como uma cortina pesada, dessas que silenciam até o próprio pensamento. E é justamente nesse silêncio que algo inesperado acontece, a percepção de que o universo não responde ao que dizemos, mas ao que vibramos quando dizemos. É curioso como certas verdades chegam, não como respostas, mas como lembretes, quase como um eco antigo chamando pelo nosso nome. Talvez seja por isso que, ao caminhar por aquele corredor estreito, iluminado apenas por lâmpadas amareladas que tremeluzem, como se estivessem cansadas, você percebe um detalhe que passou despercebido até agora. Não foi o mundo que lhe negou prosperidade, foi a forma como sua voz a pediu. Há algo quase cinematográfico na maneira como uma lembrança surge do nada, como um sussurro vindo do fundo da mente. Vocasei die oli, em uma conversa que deveria ser comum, mas que sempre terminava do mesmo jeito. Não posso, não tenho, nunca dá certo. Cada uma dessas frases carregava um peso que você não percebia. Você falava com a voz de quem implora, não com a de quem cria. Era como se estivesse pedindo migalhas a um universo que, ironicamente, sempre teve um banquete reservado menos, mas só entrega a quem coloca o tom certo na palavra. Florence Scovel-Shinn dizia que cada frase é um comando energético, um decreto, e de repente você sente a verdade disso na pele, como se alguém tivesse acendido uma lanterna dentro do peito, iluminando todo um território que você nem sabia que existia. No meio desse fluxo de lembranças, surge a imagem de uma pessoa que marcou sua jornada, menos alguém que sempre dizia que tinha sorte, mas que agora você percebe.
não era sorte. Era a postura, era a voz, era a certeza com que falava, mesmo quando o mundo parecia estar em chamas ao redor dela. Você lembra do jeito como ela dizia: "Eu já estou prosperando", mesmo quando não tinha um centavo sobrando? Soava quase absurdo, até agora, porque agora, naquele corredor estreito, você entende o que não entendia antes. Aquela pessoa não estava descrevendo uma realidade, estava convocando uma. A voz dela tinha uma confiança que a sua nunca teve. E é impossível não se perguntar por quê. É essa pergunta menos esse hiato entre o que você foi e o que pode ser, que lateja dentro de você, como um segundo coração. Sutil, mas constante. Um lembrete, uma provocação. Você percebe que sua própria voz sempre carregou pequenas rachaduras. Medo, urgência, pressa, ansiedade. Palavras macias por fora, mas ásperas por dentro. E o universo, sensível como um instrumento de cordas antigas, sempre respondeu às rachaduras, não às palavras. Como ninguém nunca falou isso antes? Ou será que falaram e você não estava pronto para ouvir? Talvez seja por isso que nesse exato momento, uma coisa totalmente inesperada acontece. É como se algo dentro de você, algo que estava adormecido havia muito tempo, desse um leve movimento, como quem acorda. Não é um pensamento, não é uma emoção. É mais profundo. É a sensação de que sua voz está mudando, não porque você quer, mas porque finalmente entendeu que ela é a chave que abre portas que você nem sabia que existiam. E essa sensação, por algum motivo, começa a crescer, como se estivesse tentando lhe revelar algo maior, algo que ainda não se mostrou totalmente, algo que E agora, bem aqui, à beira dessa revelação, fica impossível não perguntar: você já percebeu qual tom sua própria voz carrega quando fala da sua vida? Coloque aqui nos comentários. Quero muito saber. Quando ele entrou naquele lugar, não sabia explicar por que o ar parecia mais frio. A sala era pequena, quase comum. Um sofá antigo, uma luminária que piscava e um relógio que teimava em adiantar segundos, como se estivesse impaciente com o próprio tempo. Mas havia algo ali, algo que não pertencia ao espaço físico, mas ao que estava prestes a acontecer. Ele sentiu um arrepio leve, o tipo de aviso que a alma dá quando sabe antes da mente. E de repente, a lembrança veio, a frase que tinha explodido em sua cabeça dias antes, o tom que não se fala. Ele não entendia aquilo completamente, mas havia uma inquietação crescente, como se uma verdade estivesse presa por trás de uma porta que jamais havia sido aberta. E era naquela sala que essa porta finalmente começaria a ceder. Ele respirou fundo. Tudo ficou silencioso, um silêncio tão denso que parecia ter peso, textura, vibração. Não era ausência de som, menos, era a presença de algo maior. E então, ele percebeu, havia passado a vida acreditando que a prosperidade respondia ao que se dizia, ao que se declarava com força, ao que se afirmava com convicção, mas agora, diante daquele silêncio vivo, descobria que havia algo ainda mais poderoso, algo que não precisava de volume, apenas de verdade. O coração acelerou. Uma emoção estranha, quase antiga, começou a subir pelo peito. Não era alegria, não era medo, não era tristeza, menos. Era algo que não tinha nome. E conforme aquele sentimento crescia, ele entendeu: o grito silencioso não é uma metáfora. É real, não sai da boca, não atravessa o ar, não vibra nas cordas vocais. Ele acontece por dentro. E ainda assim, faz o universo inteiro virar o rosto na sua direção. Era como se a alma, cansada de esperar, tivesse decidido falar por conta própria. E quando ela fala, nada no mundo permanece igual. Foi então que aconteceu. Um impulso enormemente calmo, paradoxal, impossível, inconfundível, explodiu dentro dele. Um sim absoluto à própria vida. Um sim tão completo que ele quase perdeu o equilíbrio. Não houve som, não houve palavra, apenas um grito interno que atravessou o corpo, atravessou o espaço, atravessou tudo. Um grito silencioso que dizia: eu aceito o que é meu. E naquele instante, a sala parecia diferente. As cores, mais nítidas, o ar, mais leve, até o relógio,
que antes se adiantava ansioso, agora marcava o tempo com a tranquilidade de quem finalmente encontrou seu ritmo. Mas, enquanto tentava compreender a grandeza daquele instante, algo ainda mais estranho aconteceu. Uma sensação súbita, quase como uma memória que ainda não havia acontecido, atravessou seus pensamentos. Era como se aquilo, o grito silencioso, fosse apenas o início de algo maior, como se existisse um nível ainda mais profundo, mais raro, mais transformador, uma camada que ele não fazia ideia que existia. E pela primeira vez, ele sentiu que não estava apenas descobrindo a prosperidade, ele estava sendo visto por ela. Ele respirou de novo, agora com uma consciência diferente, e percebeu que aquela revelação, por maior que fosse menos ainda, não era final. Havia algo a mais, algo que estava se aproximando lentamente, como uma sombra luminosa que se revela por partes. Algo que não podia ser ignorado. Um pensamento surgiu, suave, mas forte, o suficiente para estremecer seu corpo. Se o grito silencioso abre a porta, o que então? Atravessa por ela? Ele não tinha resposta, mas sabia que descobriria. E é nessa fronteira, menos exatamente nesse limiar entre o que foi revelado e o que ainda está vindo, que a história continua.